Amém, gente? Vamos começar? Pai, obrigado por esse tempo. Nós queremos te louvar, te permitir, render graças ao Senhor. Nós sujeitamos esse tempo ao Senhor, pedindo mesmo que o Senhor esteja abençoando todo o trabalho, tudo aquilo que vamos estar ministrando, Senhor, e levantando, né, os intercessores nesta cidade, levantando os intercessores nesta igreja local, em nome de Jesus. Pai, nós oramos mesmo pela manifestação do Espírito profético, do Espírito de Elias, na vida de cada um deles, Pai. Oro também por uma capacitação sobrenatural, para que eles possam não só ouvir ao Senhor, mas eles saibam e consigam obedecer ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, a intercessão e a guerra espiritual tem a ver com o ministério profético. Nós pregamos na quinta-feira sobre como Eliseu, né, foi usado por Deus para saber o que o rei da Síria estava proclamando contra o rei de Israel. E é interessante porque toda vez que ele armava uma emboscada para matar aquele rei, o rei desviava da emboscada. Por quê? Porque simplesmente Deus revelava a ele o que estava acontecendo no reino do inimigo. E é interessante a gente ver que essa unção de proteção, de restauração, vai estar sobre a vida do intercessor. É a unção profética. Ela está sobre a vida do intercessor. Então, o primeiro ponto dessa unção profética é que o intercessor é aquela pessoa que chama o povo para o arrependimento. É uma decisão de mudar e sair da passividade. Deixa eu falar uma coisa. Tem muito crente que tem um chamado de Deus, mas é passivo. Ele não dá passos de fé. Ele não se move naquilo que Deus está mostrando. E essa passividade, ela tem afetado o corpo de Cristo. Tem afetado a igreja. Amém, gente? Por quê? Porque a pessoa está presa, muitas vezes, até mesmo no seu temor. Tem pessoas que têm medo de intercessão por causa da retaliação. Tem medo de ser retaliado. Tem medo do diabo. Assim, o diabo pode fazer alguma coisa contra mim, minha família, meus filhos. Fica nesse medo. Mas o chamado do intercessor é para restaurar, chamar as famílias, os relacionamentos ao arrependimento. Então, quando o intercessor ele está orando ali, ele está na brecha por essas pessoas, pela sua família, pelos seus familiares, pela Igreja de Cristo. E essa brecha, nesse lugar, é o lugar que Deus tem para a igreja. E eu creio assim que nós começamos numa empreitada de intercessão com relação à nossa família mesmo. Certo? Porque é aquilo que nos afeta mais de perto é o nosso meio, é aquilo que está em volta de nós. Mas, a partir daí, Deus também vai levar esse intercessor a levantar e restaurar os altares. Então, você começa orando para a restauração familiar. E depois você vai para a restauração ministerial. Quando a Bíblia fala de altares, está falando do ministério. Está falando do altar público. Deus vai nos levar sempre a ter uma vida de intimidade com Ele, de relacionamento com Ele, para depois nos levar para uma vida onde nós vamos estar sendo projetados para abençoar pessoas. Então, não tem como eu ter um altar público sem antes ter um altar com Deus. Toda pessoa que está num altar,
ela tem que ter um altar privado de oração de intercessão. E o intercessor é a pessoa que sustenta esse altar. O intercessor é a pessoa que sustenta os ministérios da igreja, sustenta tudo que acontece na igreja. Na verdade, todas as ações da igreja são amparadas, sustentadas pela intercessão. Ok? Então, o intercessor ele é o restaurador de altares. Ele exerce autoridade sobre o inimigo. A unção profética nos concede autoridade para confrontar as trevas, derrubar altares e arrancar as raízes do inimigo. É uma ousadia profética. Né? Nós temos que ser ousados e limpos. Hein, gente? Quarto ponto, temos os sentidos espirituais despertados. À medida que você vai sendo essa pessoa de intercessão, você vai também entendendo a batalha espiritual e Deus vai te capacitando. E a sua expertise espiritual, o seu discernimento vai aumentando. Então, o intercessor vai ser aquela pessoa que Deus direciona ele, leva ele para fazer intervenções no mundo espiritual, trazer as promessas de Deus, mas também ele é aquela pessoa que ele tem uma visão, ele vê o que ninguém vê. Por exemplo, lembra lá quando, não sei se foi Elias ou Eliseu, tinha uma seca em Israel, né? E ele falou que foi Elias, porque foi Acabe. Ele foi orar para que chovesse. E quando ele estava orando para chover, ele mandou o seu moço ver o céu. Provavelmente ele estava em algum lugar fechado na caverna dele lá. E ele foi lá ver o céu e disse assim, como é que está o céu? Ele disse, não tem nada no céu. Então vamos continuar orando. Ele orou mais um pouco, mandou o moço ver o céu novamente. E ele, como é que está o céu? Ele disse, vejo uma pequena nuvem. Mas é muito pequena, o tamanho de uma mão. O que Eliseu viu? Quando ele falou para ele, ele via uma pequena nuvem. Eu já vejo grandes. Você, como intercessor, vai ver algo que ninguém está vendo. O que o moço estava vendo? Uma nuvenzinha pequena. Mas o intercessor estava vendo o quê? Uma grande chuva. Né? Uma grande tempestade vindo. Né? Então, é importante a gente entender isso. Okay? Orar para gerar as promessas, já falei sobre isso, né? Ter esse processo de gestação espiritual. O que é uma gestação espiritual? É algo que você vai orar, mas não vai dar um resultado amanhã. Quanto tempo leva uma gestação? 34 semanas, é isso? 40 semanas. É muito tempo, né? Então, você vai, muitas vezes, nós começamos uma decisão e a gente quer o resultado para ontem. Não é assim? A gente acha que não, Deus vai fazer amanhã. Não, gente, vai levar um tempo. E nós temos que entender quando Deus está gerando algo que vai levar tempo para a gente alcançar. Tem áreas da nossa vida que com 40 dias você transforma. Mas tem áreas da nossa vida que vai levar um pouquinho mais de tempo. Porque 40 dias é o tempo para você mudar um mau hábito. Quando você tem um hábito ruim, você tem um tempo de 40 dias para mudar aquele hábito. 40 dias é um tempo razoável. Certo? Então, nós temos que entender os tempos de cada processo de intercessão. Né? Enfrentar as provas contra ataques proporcionais ao ministério e ao chamado. Muitas vezes, os níveis de ataque revelam limites a serem ultrapassados. Deus usa para novas experiências com ele esses ataques do inimigo. Deus, eu costumo dizer, gente, assim, o diabo é o diabo de Deus.
A gente pensa, não, o diabo é inimigo de Deus. Deus não tem inimigo. Porque não tem ninguém no mesmo nível de poder que ele. Ele não tem inimigos. O diabo, ele é um dos filhos de Deus. Mas é um dos filhos rebeldes de Deus. E Deus usa a rebeldia dele com um propósito com o ser humano. Sério? Pois é. Às vezes o diabo está cumprindo um propósito na vida da gente. A gente diz assim, pastor, eu estou sob ataque. Já glorificou o Senhor por ataque? Por quê? Porque muitas vezes esse ataque é proporcional àquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Deus, muitas vezes, quer mover as nossas vidas e, dentro desse ataque inimigo, isso nos leva para mais perto do Senhor. Já aconteceu na sua vida de você passar por uma luta grande, mas aquilo te aproximou de Deus? Eu conheço um amigo meu que ele disse assim, eu vivi em luta, pastor, mas pensa no tanto que eu orava. Eu digo, pois é, você era mais crente na luta do que agora na bênção. A gente se torna muito mais fiel na oração quando a gente está passando por lutas. A luta desperta você para estar na brecha, estar orando. E às vezes a luta não passa e Deus está te dizendo assim, entendeu o que eu faço na sua vida agora, criatura? Aí quando você entende o propósito da luta, a luta vai passar. Quando Jó passou por aquela luta, qual que era o propósito de Deus da vida de Jó? Alguém descobriu? Qual o propósito de tudo aquilo que Jó passou? Está escrito. Hã? Conhecesse mais a dele. Deus queria se revelar mais ainda. E no final ele diz assim, antes eu te conhecia, que ouvi falar do Senhor. Mas agora, depois que eu me lasquei todo, agora eu sei quem que o Senhor é. Agora eu te conheço de te ver. Deus vai usar muitas vezes lutas e provações para nos aproximar de Deus. Mas muitas vezes, quando eu não me aproximo de Deus, eu continuo navegando no oceano da luta. Eu gosto de assistir um programa que tem na televisão, que é Pesca Mortal, o nome do programa. Olha só que coisa linda. Gente, eu fico vendo aquele programa e digo assim, esses caras são doidos. Eles não têm juízo nenhum naquela cabeça. Porque eles vão pescar, gente, no mar mais tempestuoso que existe. E eles vão pescar na época em que as tormentas estão grandes. A altura das ondas é de 9, 10 metros. É mais alto que o próprio barco deles. E às vezes o capitão grita lá de dentro, onda! E os caras se seguram porque ela passa por cima do barco. Se eles não se segurarem, eles vão parar lá no oceano congelado. Mas tudo por quê, gente? Porque ao final daquele processo, cada marinheiro daquele embolsa 50, 60 mil dólares. Mas para eles ganharem essa grana toda, eles colocam a vida deles em. Mas, à medida que eles vão e vão e vão para aquele mar, eles vão ficando cada vez mais treinados. Então, a grande maioria da tripulação não corre tantos riscos. Agora, quando o navio tem uma pessoa que é nova, todo mundo fica cuidando daquela pessoa, por quê? Porque o risco dele se acidentar, dele ser levado pelo mar, de acontecer alguma desgraça, é muito maior do que com os outros marinheiros que são experientes. E eu fico olhando para aqueles capitães e eu digo assim, que coragem louca é essa? Né? De andar naquele mar. Mas a vida do intercessor é justamente isso. À medida que você anda pelos mares tempestuosos, a batalha espiritual, mais habilidoso você é com relação às ondas que vão vir contra você. E à medida que as ondas vêm, você sabe como agir. Você sabe aonde está.
né? E é interessante porque esse processo de transformação de Deus trabalhando na nossa vida vai nos dando músculos espirituais. É como uma academia. Você vai se fortalecendo a cada batalha que você passa. Amém? Porque ele é filho de Deus. Ele foi criado por Deus com todos os seus anjos. Nós não somos os únicos filhos. Todos os anjos de Deus que acham, se sentem e são filhos de Deus. Todos os anjos. O quê? Não, Deus os criou, assim como nós. Então, eles estão a serviço de Deus. Neste momento, a pastora me pede uma base bíblica sobre os anjos e demônios. São filhos de Deus, porque só nós humanos queremos este título. Mas está em Gênesis, capítulo 6, de 1 a 4, e também Jó 1, verso 6 cita os seres celestiais como filhos de Deus. Deixa eu explicar para você. Não. Todos os seres criados, nós queremos sempre colocar os anjos na categoria de criaturas de Deus. Nós, quem coloca isso são nós humanos, porque a gente se acha os únicos filhos de Deus. Mas a Bíblia não coloca nesse ponto. Lá em Gênesis 6, Deus fala sobre os filhos de Deus e os filhos dos homens. O ser humano, ele foi também criado por Deus, assim como todos os animais. Qual é a diferença entre eu e os animais? Eles também são criados por Deus. A diferença é que eles não têm espírito. Eles são seres somente, não é de alma. Eles são seres viventes. São seres viventes. Agora, os anjos não. Os anjos têm autonomia. Tanto é assim que Satanás se rebelou contra Deus. Ele é um ser como, enfim, todos os anjos, tanto os que caíram como os que não caíram, foram criados por Deus com autonomia, eles têm autonomia. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem e construiu. Ele montou um jardim precioso. E nesse jardim tinha duas árvores. Duas árvores no jardim. Qual eram as árvores que estavam no jardim? Conhecimento do bem e do mal era uma delas e a outra, a árvore da vida. Qual era a função da árvore da vida? Imortalidade do homem. Agora, quando o homem pecou, o que é que Deus disse? A gente passa por cima de pequenos detalhes. Deus falou o seguinte: o homem agora, Deus falou isso, é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Então, Deus conhece o bem e o mal. O homem não conhecia. Então, agora nós vamos tirar eles do jardim para que eles não tomem da árvore da vida. E porque se eles tomarem da árvore da vida, eles vão viver eternamente, só que eles não vão ter mais como ser salvos. E aí, nessa questão agora, a gente vai ver uma coisa muito interessante. Quantos anos viveu Adão? Dá uma colada aí, pega na Bíblia. Cola, pega no Google. Rápido. Quantos anos viveu Adão? Quanto? 930 anos. Gente, agora deixa eu perguntar para você. Em 930 anos, esse homem viveu. O que é que dá para aprender? Quanto de conhecimento você adquire em 930 anos? E a Bíblia diz mais, diz que ele teve filhos e filhas ao longo dessa vidinha pequena que ele teve.
Agora, imagine aí, gente, se nós vivendo 60, 70 anos, a gente consegue fazer, tendo uma boa mulher, uns 12, 16 filhos. Onde? Ah, na África, né? Eu fiz uma de 22 filhos. Agora, o que acontece? Se alguém consegue fazer, vamos colocar 15 filhos, agora multiplica isso por 900. Hã? Quantos filhos tinha Adão? Quem sabe? Não sabe mesmo. Filhos e filhas, era uma montoeira. Nem ele sabia o nome mais. Quando nascia o último, ele não sabia qual era o nome do primeiro. Já pensou para chamar isso? Aí eles viviam todos juntos, era uma comunidade. Aí o pessoal dizia assim, com quem casou, cara? Gente, com um parente dele, obviamente. Mas quando ele casou, já tinha muita gente na terra. Já tinha muito sobrinho, já tinha muito de segundo, de terceiro grau, já tinha muita gente na terra já. Naquela terra, né? Então, tipo assim, agora veja bem, essa primeira geração foi até foi até Matusalém. Essa geração, todos eles viveram quase 1000 anos. Todos eles viveram quase 1000 anos. Agora, faz ideia do tanto de gente que esse povo todo gerou. Era uma mega multidão quando veio de novo. E toda essa raça que saiu de Adão, que era uma raça original, digamos assim. Depois Deus limitou a idade do homem em 120 anos. Depois limitou de novo a 75. E aí ele parou. Mas hoje em dia, se ele olhasse para a Terra, ele ia limitar em uns 30. Porque o homem, né, evoluiu. Então, aqui o que acontece, gente? Dentro dessa perspectiva, se o homem tomasse da árvore, e olha que eles já viveram muito sem nem ter comida daquele fruto, eles seriam como os anjos, e daí eles não teriam condições de serem salvos. Então, Deus limitou a vida humana para que houvesse uma forma de resgate, para poder resgatar o ser humano. O ser humano não teria resgate se ele tomasse daquela água, da mesma forma que os anjos. Então, por que Satanás e seus anjos não têm condições de resgate? Porque eles já são seres eternos. Por exemplo, Acabe e Jezabel simbolizam principados que resistem à direção profética e ameaçam o sistema familiar, o sistema de liderança a partir da intimidação. Essa é uma das batalhas mais ferozes que a igreja tem que lutar. Por quê? Porque Jezabel, ela detesta a verdadeira profecia. Então, ela luta contra a profecia e a intercessão. E o verdadeiro intercessor, ele é alvo dos ataques de Jezabel. Então, tipo assim, quando nós estamos treinados na batalha espiritual, a gente já passou por lutas e provações, você não vai temer esse espírito. Mas Elias temeu esse espírito. Ela conseguiu intimidar o profeta de Deus. Ok? Então, é importante que a gente seja treinado e entenda o nosso senso e o destino profético do intercessor. Deus restaura e envia de volta todos os seus chamados. Então, o que Deus faz? Deus realinha a nossa identidade, o nosso propósito e nos dá uma nova oportunidade. Eu costumo dizer que Deus tem um plano. Vai todo mundo aprender isso? Repete comigo. Sei que vocês não gostam disso, mas eu não fazer isso. O pastor não sabe que vocês não gostam, mas eu sei. Repete comigo. Deus tem um plano. Deus tem um plano. Para quem saiu do plano. Para quem saiu do plano. Então, Deus tem um plano. Deus tem um plano.
Para mim também. Embora você tenha andado por caminhos escuros e negros, e você deu muita cabeçada na vida, Deus tem um plano para você. Deus tem um propósito na sua vida. Deus não desistiu de ti. Agora, é necessário que você alinhe a sua vida ao propósito de Deus. Muitas vezes nós não estamos produzindo, fazendo aquilo que Deus quer, porque a gente ainda não alinhou áreas da nossa vida no propósito de Deus. E se você quiser uma força, agora em janeiro, do dia 11 a 16, tem curso de libertação lá na base. Eu vou dar, então é convidado a participar, que a gente aperte os parafusos da sua vida lá. Por quê, gente? Porque nós precisamos, muitas vezes, que Deus nos redirecione. E, às vezes, essa restauração, não sei com quem eu estava falando ontem, a irmã que não veio hoje, a pastora que não veio hoje. E ela estava me contando sobre a questão dos tombos que ela cai, né? Ela estava me falando dos tombos, que é uma coisa... Eu disse, olha, é algo que eu não posso te dar um parecer em 5 minutos. Eu preciso te fazer mais umas 20 perguntas para descobrir onde é que está o problema. Você entende? Então, tipo assim, tem coisa na nossa vida que você não vai receber uma transformação com uma simples oração. Eu preciso mapear essa situação e eu preciso descobrir qual é a raiz. Por que isso está acontecendo na sua vida? Tem coisas na nossa vida que são recorrentes e nem nós sabemos por que é que a gente faz o que faz. Então, enquanto eu não alinhar essas áreas da minha vida, eu não consigo ser um guerreiro eficiente. Eu vou conseguir ser um pajem de armas, mas não consigo ser um guerreiro. Sabe o que é um pajem de armas, né? É aquela pessoa que só carrega a arma do guerreiro, ele não faz nada. Ele não se mete na batalha. O risco dele é levar a arma para os outros. Então, nós temos que entender que Deus tem um plano, e o plano de Deus não mudou para a nossa vida. Deus continua tendo alvos e propósito para nós, para a gente conquistar tudo aquilo que Ele prometeu para nós. Amém? Dentro dessas estratégias, Deus é aquela pessoa que vai pleitear a tua causa quando você pleiteia a causa de outro. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Às vezes nós temos algumas pendências, algumas lutas, mas nós estamos envolvidos no sistema de intercessão e muitas vezes, quando eu estou lá na intercessão, intercedendo por outra coisa, Deus interfere naquilo que é meu. Eu não preciso nem me envolver sobre aquilo, nem orar sobre aquilo, porque Deus vai cuidar das coisas de quem cuida das coisas dele. Quantos creem nisso? Deus se move muito com relação à nossa vida quando nós estamos obedecendo ao Senhor. Então, quando nós estamos obedecendo ao Senhor, Deus se move com relação à nossa vida. Deus atua com relação à nossa vida. Amém, gente? E o intercessor é essa pessoa que vai estar nesse, né? Neemias era copeiro do rei. E ele liderou o grupo de volta do cativeiro até Jerusalém. Simplesmente porque ele sentiu compaixão de como estava a cidade e o rei tinha ele em alta estima. E quando o rei viu que ele estava triste pela situação de Jerusalém, ele disse, sim, você pode ir e eu ainda vou mandar o meu exército com você, vou mandar cartas com você e vou mandar material para você restaurar. Sabe, quando você está no propósito de Deus, Deus vai usar até o ímpio para te abençoar. Rei Artaxerxes não conhecia Deus, não era crente, não era muçulmano, nem nada. Mas ele conhecia um homem de Deus. E quando você, como homem e mulher de Deus, está cumprindo o propósito de Deus, Deus vai usar o próprio ímpio para te abençoar. Amém? Amém. Essa é uma boa ordem também. Deus também traz direções estratégicas ao intercessor. Você vai ver isso lá em Neemias 2, 17 e 18. Uma das coisas que aconteceu ali em Israel, quando eles estavam restaurando os muros e o templo, foi que houve 2 reuniões de arrependimento. Tanto uma liderada por Esdras e outra liderada por Neemias.
E nessas duas reuniões, o que eles fizeram? Oração de arrependimento por identificação dos pecados de Israel e dos reis de Israel. Eles passaram 6 horas orando. A gente passa 15 minutos orando e dá dor na junta, dá dor nos quartos, a gente começa a sentir sono e a gente não consegue. Não. De joelho, então, quando os dois acabou, né? Ele não aguenta ficar de joelho as horas, entendeu? Aí, gente, é uma luta. É uma batalha. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus, ele quer nos dar direções. Levar esse tempo de intercessão. Quando eles fizeram isso em Israel, eles ficaram de pé 6 horas. 6 horas de pé, arrependendo dos pecados do seu povo, dos seus pais. Então, é importante, quando eu vou na presença de Deus, eu não vou sozinho. Tem uma multidão atrás de mim. Tem os meus pais, tem os meus avós, bisavós, e aí vai a multidão. E Israel fez 6 horas de oração, porque eles estavam orando com relação aos pecados dos seus antepassados. Aquele povo, o seguinte, ele disse assim: vocês, os líderes, estavam dizendo, nós somos os descendentes dos profetas. E Jesus falou para eles, vocês não, vocês mataram os profetas. Porque eles eram da geração dos sacerdotes. E os profetas não eram sacerdotes. Quando Deus levantava profeta na nação, eles não eram da família sacerdotal. Os profetas eram do meio do povo. E Jesus falou sobre a vossa descendência e sobre vocês. Vai vir um juízo tão grande que Deus vai cobrar desde o sangue do justo Abel até o sangue que vocês ainda irão derramar, que é o meu. Então, gente, por que Jesus dá uma palavra dessa? Se isso não tem valor no mundo espiritual, Jesus nunca falaria. Não é Paulo falando, não é João falando, não é os discípulos falando. Quem falou isso foi o próprio Jesus. Então, gente, a hereditariedade desses pecados, Jesus está falando, esse sangue continua sendo cobrado. Agora, pensa aí, na nossa descendência, né? A minha tem escravo e tem escravagista. Na minha descendência tem português e negro. Eu tenho até italiano no meu sangue, coisa impressionante, né? Pois é, mas tem. Agora, quando a gente olha para nossas gerações desse país, como é que esse país foi formado? Derramando sangue. Muito sangue dos índios foram derramados, muito sangue dos negros foram derramados. Eu também tenho sangue índio, né? Os tupis, também a veia. Então, a maioria de nós tem. Todo mundo que tem o narizinho um pouquinho mais abertinho é filho. Até o zebra conta. Né? A gente tem sangue, ele está no nosso DNA, mas também está no nosso DNA os pecados dos nossos antepassados. E a gente jamais fez oração de remissão desses pecados lá atrás. E é importante fazer. Ok, gente? Vocês estão entendendo esse nível de intenção? Que não é só a minha vida, não é só o que eu faço, mas muito do que eu faço tem a ver com aquilo que eles fizeram. E eu estou endossando o pecado deles na minha vida. Às vezes você está endossando o pecado do seu pai, do seu avô. E a gente ainda senta na cadeira de vidro e ainda ajuda os pais. Mas faz igual. Por isso que é necessário, antes de você ser um grande guerreiro, você fazer um mapeamento da sua história de vida. Quantos de vocês já ouviram aquele versículo, conhecereis a verdade? Eu costumo parafrasear esse versículo. Eu digo assim, conhecereis
a sua verdade. E conhecendo a sua verdade, você é livre. Porque muitas vezes nós mesmos não conhecemos a nossa verdade. Então não tem como eu levar a minha verdade para a cruz, porque eu desconheço. Eu preciso conhecer a minha verdade, qual é a minha história, qual é a minha gênese, para eu levar para Deus. E restaurar áreas da minha vida e da minha herança. Outra coisa do intercessor é que Deus vai colocar na vida do intercessor amor e peso de oração pela vida de outras pessoas. Então, nós vamos amar as outras pessoas, né? E Deus mesmo vai nos dar as estratégias. Por exemplo, lembra que eu falei que a forma de evangelizar é a intercessão? Na primeira aula? Por quê? Porque Deus vai te dar uma estratégia para você vencer, às vezes, uma pessoa que você está pregando há anos e não consegue ganhar ela para Cristo. Mas está faltando a estratégia certa. Quem sabe a estratégia é o Espírito Santo. Se você o consultar, ele vai te dar a estratégia correta. Não, você vai fazer isso. Isso aqui vai dar certo. Vai funcionar assim. Amém, gente? Glória a Deus. Bom, nós já falamos sobre os princípios, né, de intercessão. Que horas nós temos? 10h30. Eu acho que a gente vai fazer uma prática agora de intercessão. Antes, eu fazia vários grupos, e aí cada grupo ia intercedendo. Mas eu fiz, que não era eficiente como ensino. Então, hoje em dia, eu faço de forma diferente. Eu junto um grupo de vocês, e vocês vêm para cá, para frente, e vocês vão fazer uma intercessão expositiva. Sabe como é que é isso? Eu faço um grupo e vocês vão fazer os princípios, vocês vão receber as cargas e vão orar as cargas para que os outros vejam como é que isso funciona. Dessa forma, é muito mais didático para vocês aprenderem. Que Deus levou o profeta e ele encontrou um vale de ossos secos. Lembra? Então, qual que foi a tônica de Deus? Qual que foi a prática no vale de ossos secos que aconteceu ali naquele encontro que Deus deu ao profeta? Por exemplo, o profeta não chegou no vale de ossos secos e disse assim: cheguei nos ossos secos, agora eu vou profetizar e todo mundo vai levantar e Shebalaia. Foi assim? Não. Como é que ele chegou lá? Ele encontrou aquele vale de ossos secos e ele fez o quê? Deus perguntou para ele: o que você está vendo? Ele disse: um monte de osso. Aí ele espera Deus falar com ele. Deus disse assim para ele: podem esses ossos acaso ressuscitarem? E ele responde a Deus como? Sim, podem. Se eu quiser, tudo é possível. E aí, gente, olha só. Quem estava ali com Deus? Era um profeta, ele estava ouvindo Deus. Vou dizer uma coisa para você. O profeta de Deus, ele não é prepotente. Ele é submisso. Então, ele não vai agir de prepotência, ele não agir de prepotência. Deus foi orientando ele. Então, você vai agora falar para os ossos. Ele falou para os ossos e continuou profetizando. Ele viu o movimento, mas ele esperou Deus. Aí Deus fala de novo para ele: agora profetiza juntas. Aí ele profetizou as juntas. Agora você vai profetizar a carne. Aí diz assim: agora você vai profetizar a pele. E por último, você vai profetizar o quê? A vida. Ele não chegou dizendo tudo. Ou seja, ele não chegou com a intercessão pronta, ele não chegou com a palavra pronta. Eis que eu chego aqui agora e dou um comando e todos os ossos vão ser restaurados, curados, tararanda. Não. Ele foi ouvindo e esperando.
Deus falava para ele, dá um comando, ele dava o comando. E esperava o próximo comando de Deus. Intercessão é isso. Intercessão é ouvir Deus e esperar os comandos do Senhor profeticamente. E à medida que Deus vai, então, me comandando, quando a gente faz grupos, antigamente, né? Agora tem intercessão, é um muito diferente. Mas quando nós fazemos grupos, quem ia orar a próxima oração não era sequencial. A gente ficava, depois de ouvir as cargas, separar as cargas, a gente ia ouvir o quê? Qual é a oração que Deus quer que eu faça? Então, um orava por uma coisa, o outro por outra. E dentro dessas orações, eram orações proféticas. Deus traz, né? Junta os ossos, nos ossos desse corpo de Cristo que se reúne nesse lugar. Entendeu? Agora, junta osso, cada osso e traz nervo. Agora traz carne, agora traz até trazer a vida. Entende? Então, tipo assim, nós vamos ouvindo Deus em cada estágio da intercessão. Você vai depender do Senhor. A intercessão, repete comigo, vai, você gravar mesmo. A intercessão é uma dependência total do Espírito Santo de Deus. Você precisa depender do que Deus vai fazer, depender daquilo que Deus está falando, depender das orientações de Deus e, a partir daí, agir. Isso serve para a intercessão e isso serve para a batalha espiritual. Existe, é que nós não tivemos tempo de falar sobre os intercessores de batalha. Deus chama algumas pessoas, especificamente, para fazerem alguns tipos de guerra. E eu tenho um amigo meu que é interessante que Deus leva ele em cidades. Ele viaja para o mundo todo. Às vezes eu chamo ele e ele está... Ô, varão, estou aqui na Espanha. Estou aqui em Israel. Estou aqui na Itália. Estou aqui... Já foi tudo quanto é nação do mundo. Porque Deus manda ele ir. Ele não vai porque ele quer. Ele não vai porque ele tem dinheiro. Ele não tem, ele é um quebrado igual eu. Mas ele vai porque Deus manda ele ir. Deus providencia e ele vai. Nessas nações, Deus leva ele nos lugares estratégicos que tem ali, mostrando para ele altares, pactos e alianças que existem dentro de cada cidade, de cada país. E ele pega essas informações e repassa para a igreja daquele país, para os líderes daquele país. E Deus manda ele para outro lugar. Mas ele vai muito a Israel, e Deus revela muito para ele sobre Israel. Então, ele fala muito sobre Israel para a igreja de Cristo, principalmente a igreja brasileira. Por que Deus faz isso com ele? Porque ele tem um chamado muito específico, que eu chamo de batedor. Não sei se vocês já viram isso. Antigamente, os exércitos, eles não faziam guerra com carros, canhões e tudo mais. Né? Ele fazia guerra como? Com cavalos. Eles iam, né? O exército ia e o outro vinha, e daí eles tinham um embate. Então, o que é um batedor? É aquela pessoa que vai na frente, sondar o outro exército. Hoje a gente chama de espião. Mas na época era o batedor. Ele ia na frente sozinho, para não fazer barulho, para não chamar atenção, ver o que está acontecendo no arraial do inimigo, voltar e trazer as informações. Por quê? Baseado nas informações desse batedor, é que aquele exército ia se preparar para a guerra. Então, esse meu amigo, ele é justamente um intercessor, eu chamo ele de lobo solitário, né? Ele vai sozinho, Deus revela para ele as estratégias, ele traz para o corpo de Cristo. Não é todo mundo que tem esse chamado. Por isso que a intercessão ela é um conjunto. Tem algumas pessoas que têm um chamado específico para algo muito específico na intercessão. Por exemplo, eu tenho pessoas que eu conheço e eles são mapeadores.
que é um mapeador? É aquela pessoa que, quando você está... Eu já peguei um pouco disso também. Não posso ficar andando pela cidade, eu fico observando os altares, os monumentos, o que diz em cada monumento, o que diz nas praças, porque ali tem informações de batalha espiritual. Você já notou que cada cidade tem uma placa de entrada da cidade? E na maioria das cidades tem um portal. Você entra na cidade por aquele portal. Esses portais, gente, são estabelecidos por quem? Pelo principado da cidade. Não é pela igreja. E quando você está entrando por um portal numa cidade, você está entrando debaixo da autoridade daquele espírito que atua ali. É o seguinte, gente, por que eu falei de entrada? Porque toda cidade tem uma porta de entrada de sempre. E as portas de entrada, elas se estabelecem certos principados. Certo? Mas eles não estão só na porta de entrada. Esses são os guardiões. Os guardiões estão nas portas de entrada. O principado fica no centro, no coração da coisa. O principado está em cima da torre. Entendeu? Por quê? Por causa que ele é o centro da fortaleza. A fortaleza é construída de portais, e nesses portais estão o quê? Sentinelas. Esse é o mundo espiritual da batalha espiritual. Né? E dentro desse quadro, você vai ver que tem os lugares altos. Eu não sei aqui, mas lá no Paraná, a Igreja Católica tem a principal dela nos bairros das cidades, o lugar mais alto da cidade. Eles compram o lugar mais alto, o morro mais alto, o lugar destacado, porque os lugares altos são das trevas, muitas vezes. Mas, assim, gente, deixa eu trazer um entendimento. A Igreja Católica, ela é cristã. Ela é cristã. Mas ela está desviada da verdade. Não é que a gente é contra a Igreja Católica. Mas, pelo fato de ela estar desviada da verdade em vários princípios, ela acaba sendo o centro de canalização de forças espirituais. E, muitas vezes, por trás de cada santo existe uma entidade espiritual agindo ali. Só que eles não discernem isso, infelizmente. Né? Tem uma pedra no meio da praia, da água, uma pulseira, uma aparece. Na nossa praça da piscina, aqui, então, esse mapeamento tem que ser feito por quê? Por intercessores maduros, em estratégia de guerra e unidade com a igreja da cidade. Então, qual que é o papel da igreja? Promover a unidade da intercessão. Quando que a gente promove a unidade da intercessão? Quando a gente junta grupos interdenominacionais para interceder pela cidade. Gente, em Curitiba, sabe por que aconteceu a Lava Jato? Porque Curitiba foi juntando pastores e intercessores. Juntando pastores e intercessores. Até que a gente se tornou um grupo imenso, enorme grupo. Né? O grupo de pastores lá tem 3 grupos lá que reúnem mais de 200 pastores de cada um. Então, são grupos bem grandes e o grupo de intercessores é imenso. E esses intercessores oram tomando posse da cidade, do Estado e da nação. E foi orando nesse sentido que Deus levantou o muro. E foi orando nesse sentido que todo o esquema de corrupção foi desvendado. Só que o inimigo também tem suas estratégias. E qual foi a estratégia do inimigo? Levantar pessoas malignas com poder e autoridade para desfazer a obra de justiça. Porque a obra que foi feita lá foi uma obra de justiça para a nação. Então, eles desfizeram a obra de justiça, fazendo uma injustiça com a nação. Mas a gente não terminou ainda com o Brasil. Entende? E nós temos que entender que quanto maior a igreja for em unidade,
mais autoridade ela tem. Ah, então vamos conquistar São Vicente todo? Não. Aqui é o Maitá, né? Rio Branco. Vamos conquistar o Rio Branco primeiro. Entendeu? Então, o nosso alvo... Lembra quando Jesus disse: serei minha testemunha em Jerusalém. Ou seja, serei minha testemunha aqui em volta. Depois em Samaria, um pouco mais. E depois em toda a Israel, depois toda a terra. Então, o cerco, ele não começa grande. Ele começa pequeno, aqui em Jerusalém. Uma área pequena. Depois, todo Israel. Gente, todo Israel é menor do que o menor estado do Brasil. Isso é todo Israel. Então, tipo assim, o que Deus está falando? Tipo assim, começa pequeno. Você vai conquistar essa região primeiro. Depois de conquistar essa região, você vai para a próxima região maior. Depois de conquistar a região maior, é que você vai para a região maior. Entende como? Quando o Rio Branco influenciar toda a região do Rio Branco, ou seja, os bairros circunvizinhos a essa região, aí você conquistou esse território. Depois de conquistar esse território, é que você vai avançar a nível de cidade. Então, é assim que funciona. Amém? Você não vai, tipo assim, então, amanhã nós vamos juntar todas as igrejas de Chagas, né? Todas as igrejas de São Vicente e vamos conquistar São Vicente inteiro. Não. Devagar. Vamos primeiro aqui, depois mais ali, e depois mais lá. Entendeu? Por quê? Porque essa conquista, gente, quando você conquista de forma integral, muito grande, você dá um passo maior do que a tua perna, porque não tem estrutura. Não tem estrutura para isso. Por exemplo, você pensa que em Brasília não tem grupo mega lá, orando, se posicionando? Lá tem. Mas nós temos um calcanhar de Aquiles no Brasil. E onde está o calcanhar de Aquiles no Brasil? Aonde era a antiga capital. É o calcanhar de Aquiles no Brasil. E lá ainda está a família do rei. E essa família do rei precisa ter um representante que se converta e que pede perdão pelos pecados que eles cometeram quando eles estavam no poder. Para daí a gente começar a ter uma remissão nacional. Entende? Então, nós ainda estamos longe de uma remissão total. Né? Então, nós não estamos conseguindo fazer uma junção a nível de Brasil que a gente consiga tocar nesses casos. E olha que não é falta de trabalho, não. Mas são poderosíssimas as estruturas que estão ali. Elas ainda influenciam a nação. Tem muito sangue derramado ali. Muito. E o sangue derramado, ele dá autoridade no mundo espiritual para abrir portais espirituais para os principados e potestades agirem na nação. Você está entendendo? Então, tipo assim, quando você vai a Brasília, você não vai sentir um ar pesado. Por incrível que pareça, os céus de Brasília são muito mais liberados do que outras cidades do Brasil. Por quê? Por causa que ele é um céu mais limpo. Faz pouco tempo que lá é a capital da nação. E tem muitos intercessores, uma igreja forte se levantando lá. E isso tem trazido uma certa remissão. Mas essa remissão, ela pega uma parte da nação e não pega toda a nação. Por quê? Porque a gente tem esse calcanhar de Aquiles ali. Que ainda tem que haver uma unidade, ainda tem que haver intercessão, sabe? Tem que levantar a intercessão naquele lugar. Agora, gente, deixa eu falar uma coisa. Qual é o segundo estado mais influente do Brasil? São Paulo. São Paulo é o segundo estado mais influente do Brasil. Faz uma nação, Minas também. São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e Bahia são os maiores estados, onde tem mais gente. E é onde nós vemos muitos problemas aqui.
Entendeu? Então, tipo assim, tem muita conquista a ser feita. Mas a gente não pode querer achar que nós estamos por cima da carne seca, a última Coca-Cola do deserto, e a gente vai morrer tudo. Não. Vamos primeiro focar em quê? Qual foi a carga que nós tivemos aqui? Hã? De quem? Qual igreja? Local. Então, nós estamos local ainda. A gente é bebezinho, está recém-nascido. A gente está mamando no peito ainda. Estamos tomando colostro. Entendeu? Tá no comecinho. Vamos ter um bom trabalho para a gente caminhar, entendeu? De vai. Está entendendo? Ir às ações é uma coisa, conquistar as ações é outra. Tá? Então, tipo assim, o que acontece? Deus levantou o código com um projeto de intercessão redentiva do sangue derramado dos judeus na Segunda Guerra Política. Então, ele faz um trabalho de intercessão lá na Polônia, na frente do campo de concentração de Auschwitz. Então, na frente tem um hotel e tem um local lá que eles alugam todo ano. Eles vão para lá e fazem intercessões com gente de todas as nações. Então, eu fui em 2015 para lá, inclusive. Tínhamos judeus, tinha poloneses, alemães, italianos, ingleses. Para vocês terem uma ideia, todas as palestras eram traduzidas em 5 línguas. Né? Porque tinha gente de toda parte e da Polônia também. E a gente fez alguns atos proféticos da Polônia, lá na cidade de Auschwitz, e no campo de concentração. A gente visitou o campo e depois visitou outro campo, que é ali perto, que é Birkenau, que é maior ainda do que o campo de concentração de Auschwitz, porque Auschwitz já estava muito cheio, eles construíram um outro maior, mais grande, e lá é que tinha as salas de extermínio, onde tinha os fornos de gás, que eles matavam o povo asfixiado com gás nesses lugares, depois eles queimavam. Então, os corpos eram queimados. E lá no fundo tem umas valas, e você andando assim pela grama, você encontra metacarpo, você encontra uns ossinhos, né? No meio da grama estão ainda. O Vale de Ossos Secos existe, e é lá na Polônia. Tá? E muita gente morreu ali, não só judeus. Morreu muitos poloneses, muitos poloneses. De Deus, 6 milhões. Então, a gente foi lá e foi orar. Foi um tempo tremendo, muito tremendo. Eu tive experiências assim, bem sobrenaturais lá. Né? E uma das experiências foi quando esse rabino judeu estava lá, Rabino Daniel, e ele foi, então, fazer um ato profético lá nesse lugar onde tem as valas. Então, tipo assim, tem tipo uma costa de água e um barro preto. Aquele barro preto ali é seres humanos decompostos. E ele pegou, então, aquele barro e ele colocava sobre ele. Gente, se você vê um judeu se arrependendo, você vai entender que a gente não se arrepende de nada. Porque eles choram muito, entende? Eles se cobrem mesmo de barro, eles se sujam naquele para representar o pecado. Entende? Então, tipo assim, a representação e a forma com que eles saem é muito forte. Realmente toca muito a gente. E, tipo assim, foi um tempo muito tremendo ali. Né? Foi um lugar onde eu passei um frio louco, gente. Eu fico imaginando as pessoas presas naquele lugar e passando aquele frio. Eu estava de jaqueta e eu estava congelando. Literalmente, eu sentia os meus pulmões gelados, estava com dificuldade de respirar. E de frio, muitas pessoas morreram ali, além das câmaras de gás, além do tiro letal, né? Porque eles têm um lugar lá em Auschwitz
que tem um paredão. Eram fuziladas as pessoas ali. Sabe, aquilo lá está ainda com sangue do povo, né? Com as balas fixadas ali. E tem lá um lugar, gente, aquele lugar foi muito... Dentro, à medida que você vai andando, os lugares onde eles ficavam, eles foram juntando as coisas. Tem um lugar que dá uns 3 salões desses, mais ou menos. 3 salões desses. Só de calçados infantis de adolescentes mortos ali. Só calçados. É uma montanha de calçados. Né? Pertences de pessoas, tantos lugares que pertencem. E você anda ali, então você vê que tudo que aquelas pessoas tinham foi... Eles perderam tudo, né? Muitos sonhos, muitos propósitos foram desfeitos ali. Porque, gente, quando você mata uma criança ou um adolescente, você está matando o sonho. Você está matando o futuro. Né? E foram mortos ali. Então, e aquilo lá, gente, é o que Jesus falou lá em Mateus 23. O que aconteceu ali foi um juízo. Né? Lógico, tem os culpados, óbvio, sim. Tá? Mas a gente precisa entender o nosso papel como intercessor. Por que aconteceu aquilo lá? Porque o povo parou de orar por Israel. Os crentes da época achavam que eles eram a igreja era o Israel de Deus. E que Deus tinha rejeitado Israel, então não precisava orar por Israel. Mas orar por Israel é um mandamento para nós cristãos. Porque eles são os irmãos mais velhos. Nós somos o irmão mais novo. A parábola do filho pródigo, nós somos o mais novo. E eles são o mais velhos. Então, a gente precisa honrá-los. Isso é uma carga necessária, quando a gente está recebendo o coração de Deus por um povo, por uma nação, é uma carga necessária. Então, você vai sentir que Deus sente. E é bem dolorido. É uma experiência bem gostosa, mas bem dolorida também. Tá bom? Amém, gente? Queridos, eu quero agradecer vocês por vocês terem me ouvido.